Olá, meus amigos. Hoje no Evangelho Online eu trago um item que está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, e eu vou falar do item 7, a paciência. E eu vou ler então um trechinho para depois fazer as reflexões. Ele diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofredes, vos bendizei. Ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor nesse mundo, para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas a outra, bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Então, ficando nesses dois parágrafos, a gente já recebe muito esclarecimento, sabendo que a paciência é uma virtude. A paciência é uma das grandes virtudes que nós temos que praticar no nosso espírito, porque uma das coisas mais incríveis da doutrina espírita é que ela nos dá essa condição de melhora. A doutrina nos esclarece que nós não estamos prontos. Por isso nós temos as reencarnações, para cada qual nós irmos evoluindo, depurando o nosso espírito. E o mais incrível é que nós temos esse tempo para nos reconstruirmos. Uma das maravilhas do Espiritismo é exatamente isso, é nos dar condições, oportunidades de nós nos reconstruirmos, tantas vezes forem necessárias. O Espiritismo, ele nos tira daquela convicção de pensamento Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ficar assim, eu vou morrer assim, e que me aceitem assim. O Espiritismo, ele traz uma mensagem completamente oposta a isso. Ele nos traz que nós, como espíritos imperfeitos, temos as reencarnações, por exemplo, como chances de nos modificarmos, de realizarmos as nossas mudanças a fim de progredir como espírito. E todos nós nascemos com aptidões, com qualidades, mas também nascemos com muitos defeitos. Qualidades, defeitos, aptidões, virtudes que nós trazemos de outras vidas, de vidas anteriores. Mas tendências, E o Espiritismo, ele soube nos esclarecer a certeza de que nós somos os nossos construtores. E isso é uma coisa maravilhosa, a gente saber, poxa, eu tenho esse defeito, eu tenho essa dificuldade, mas eu tenho condição de melhorar. E como que eu vou melhorar? Através da prática, do exercício diário de mudança. Kardec é muito claro quando ele diz que o verdadeiro espírita é reconhecido pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Então, é uma maravilha o que o Espiritismo nos traz, nos dando esse enfoque de que nós somos responsáveis pelas nossas mudanças e que nós podemos mudar sempre. Então, trazendo isso para o item da paciência, às vezes a paciência não é uma virtude nossa, a gente é impaciente, mas nada nos diz que nós não podemos nos modificar. Nada está nos dizendo que a gente não pode nos tornar criaturas pacientes. E isso é um exercício. Então, nós partimos do princípio que a paciência é uma virtude, e uma virtude que pode ser conquistada através do exercício diário, das situações que nós somos colocados à prova todo dia para testar a nossa paciência. Aquele ente querido, mas que é difícil, aquelas pessoas que surgem no nosso caminho para nos tirar a paciência, não é mesmo? Então, são situações
que se nós tivermos sabedoria, nós vamos conseguir compreender que elas vêm no nosso caminho para nos permitir fazer este exercício de paciência. E também é colocado aqui no Evangelho que a paciência, ela é uma caridade. Então, olha, a paciência é vista como uma caridade. No momento que nós silenciamos quando o outro se mostra ofensivo, inquieto, quando nós nos mostramos tranquilos e pacientes na diferença do outro, no pensamento do outro, né? Principalmente nesse período que tantas coisas vêm acontecendo, a gente precisa exercitar nossa paciência na rede social, no dia a dia, em casa, com os familiares. O momento que nós estamos passando que nos ajuda a exercitar a nossa paciência. É como se fosse estar na nossa cara. Que esse período que a gente está vivendo é um período que vem nos ensinar e nos dá a chance de deixar florar essa virtude da paciência. Porque conviver em casa o tempo inteiro com os familiares, né? Antes nós não estávamos nessa situação, a gente saía e tal, agora a gente está mais recluso em casa. Tudo que a gente tem visto ser postado na rede social, na televisão, nos meios de comunicação em geral, é exercício de paciência. Porque se tudo que a gente vê, a gente for revidar, a gente querer contestar, a gente querer comentar, quem não vai ter essa paz de espírito que a paciência oferece somos nós. E se procurar no dicionário, eles trazem um conceito de paciência que é um estado de perseverança tranquila. Então, paciência é nas situações adversas, aflitivas, né, que a gente consegue ter equilíbrio emocional. Mas que fique claro que nós não nascemos já com esse equilíbrio emocional. Muito benéfica para nós. Porque aí nós temos a consciência de que podemos adquirir esse silêncio espiritual, essa tranquilidade, quando os momentos se mostram difíceis. Né? A paciência, ela é uma caridade que a gente faz com o outro, mas também conosco, porque temos de ser pacientes para conosco. Temos que ter paciência nos nossos momentos de dificuldade, naqueles dias que a gente olha no espelho e nem a gente se aguenta. Paciência conosco. Paciência com as nossas imperfeições. Paciência com as nossas dificuldades. Como é que eu vou ter paciência com outros se eu não tenho comigo? Então, nos momentos que a gente tiver nessa falta de paciência conosco, que a gente tiver criado um asco da vida e de nós, vamos nos olhar. Vamos fazer prece por nós mesmos. Acordou num dia ruim, está sem paciência, está em desequilíbrio, faz prece por você. A gente tem que fazer prece pelo outro, mas a gente tem que fazer prece por nós também. Cuida de você. Cuida da sua saúde mental e espiritual, além da física. Mas a saúde espiritual e mental é muito importante, principalmente para os dias de hoje. Então, a paciência é uma virtude que pode ser conquistada através dos esforços. A paciência é uma caridade, a caridade não é somente aquela de dar o alimento, né, a roupa, que também são extremamente importantes e necessárias, mas ter paciência com o outro, que muitas vezes nos tira do sério, também é caridade. E é uma caridade muito mais meritória, está escrito aqui. E o perdão, perdoar o outro quando esse outro ele é motivo de nos ferir, quando ele vem para nos causar uma tristeza. Né? Então, paciência com o outro. O perdão das ofensas, porque quando a gente perdoa, a gente está tirando um peso que não é nosso. E que a gente não vai conseguir seguir adiante com esse peso nas costas. Então, perdoar também entra ali, nesse contexto de paciência. Nós temos de perdoar aquelas criaturas que estão no nosso caminho, que consciente ou inconsciente estão ali para nos desequilibrar emocionalmente, espiritualmente. Né? Então, ter este perdão, ele entra na caridade e a caridade entra nesse contexto
de paciência. E aí eu cito, meus irmãos, uma história muito, muito bacana que está no livro Nosso Lar e também aparece no filme, que André Luiz nos fala da água da paciência, que depois Chico traz também como a água da paz. Então Chico diz, né, nos aconselha que quando nós estivermos em dificuldade, quando a gente estiver ali com pessoas, né, com criaturas que estão nos causando irritabilidade, nos tirando do nosso equilíbrio e que talvez a gente até possa vir a dizer coisas sem pensar e vamos deixar, né, vamos ofender ou deixar a pessoa triste, que a gente pegue um copo d'água, tome a água, tome um pouco e preserve um pouco na boca e deixe essa água ali agindo e fique um tempo, né, com essa água e depois de um tempo com essa água na boca, a gente então vai estar mais tranquilo, mais calmo e não vai ter dito nenhuma besteira, nada que a gente possa vir a se arrepender. Então é a água da paz, né? É aquela água que nos livra de desentendimentos, de brigas desnecessárias. É a água da paz que Chico nos fala e no livro Nosso Lar, André Luiz fala da água da paciência. Os espíritos chegavam à colônia, então assim, muito equilíbrio, agitados, então é dada essa água como um remédio que eles fiquem com essa água na boca para depois engolir, né, logo que esses espíritos chegavam. Isso também nos faz refletir, né, e nós também conseguimos aguçar a nossa audição, porque daí nós não estamos falando e conseguimos ouvir mais. Então a água da paciência é um exercício que também nós podemos estar colocando no nosso dia a dia para exercitar essa virtude tão linda que é ser paciente. Ter paciência com o outro, que é tão imperfeito quanto eu, mas também ter paciência comigo mesmo, porque não adianta eu ter só a paciência com o outro e não ter comigo. Então esse item, assim, ele é maravilhoso, ele vem nos trazer muito esclarecimento e nos dias de hoje ele é, assim, essencial para que a gente possa ter saúde mental, saúde espiritual. Meus irmãos, nós precisamos neste momento cuidar da nossa saúde espiritual para que possamos ter equilíbrio, para suportar os dias difíceis que estamos vivendo e todos nós estamos vivendo, uns mais, outros menos. E a paciência vem nos trazer de que nós precisamos exercitá-la diariamente. Não percamos as oportunidades de depurar o nosso espírito, de elevar as nossas virtudes. E então, assim, finalizando, esse item nos foi ditado por um espírito que nos é muito caro, que nós temos muita simpatia, que nós admiramos muito. E Divaldo Pereira Franco, na sua biografia, que ele mesmo foi, né, quem ditou a sua biografia para a escritora, ele nos conta que após a última existência como Joana Angélica, né, a Joana de Ângeles agora, mentora de Divaldo, ela foi convidada para participar da equipe que daria origem à codificação espírita. E então Joana, assim como Emmanuel também, eles estavam entre as entidades que ditaram mensagens para o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa mensagem, a paciência, foi ditada por Joana. Então, como o Evangelho inteiro maravilhoso, né, uma obra digna e extremamente acolhedora e consoladora, esse item tão essencial para as nossas vidas foi ditado por esse espírito que a gente tem muita simpatia e admiração. Além da paciência, ela também ditou dar-se-á aquele que tem, que daí fica no capítulo 18 do Evangelho, item 15. Então, meus irmãos, vamos ser pacientes. Tende paciência para com o outro, mas para conosco também, porque ter paciência é um ato de caridade que nós temos com os nossos irmãos e conosco mesmo.
lembrando que Jesus tem paciência conosco há 2000 anos, talvez muito mais. E Ele não perde a esperança em nós. Então, o que nós termos paciência com outros, sendo que Jesus tem paciência conosco a todo esse tempo. Então, mais uma vez, vamos seguir o exemplo do Mestre, tendo paciência, lembrando que a dor é sim uma medida educacional, a dor é pedagógica, então nós precisamos ter paciência com as nossas dores, com as nossas aflições, sabendo que elas vêm para nos elevar, para nos tirar da zona de conforto rumo à nossa ascensão espiritual. Um beijo no coração de todos, fiquem na paz de Jesus e que assim seja.